Tu prefere viver na paz, ser uma Maria vai com as outras e morrer de velhice mijando na fralda geriátrica? Ou apostar tudo pra ditar a história com um cheirinho de rosas e nem chegar na casa dos 30? Como você prefere morrer? Essa é uma das primeiras perguntas que Cyberpunk 2077 te faz, pouco antes de te jogar numa boate chamada Afterlife, que se traduz diretamente para pós-vida, o topo do submundo dos mercenários de Night City, fonte de todas as glórias e riquezas terrenas que você busca, e que foi construída em cima de um cemitério. E quando nós chegamos nesse cemitério e perguntamos o que é necessário fazer para se tornar uma lenda em Night City, bom, a resposta é essa. Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. E logo depois, você sai uma missão mirabolante para roubar um biochip único de uma das maiores e principais corporações do mundo de Cyberpunk, a Arasaka. Missão essa que tira a vida do seu melhor amigo e tira também a sua logo em seguida, só para que ela seja salva e você seja, entre mil aspas, ressuscitado pelo mesmo biochip pelo qual seu amigo morreu. Mas com uma condição: ao mesmo tempo que esse biochip salva a sua vida, ele enfia à força dentro da sua cabeça um construto, uma cópia digitalizada da psique e personalidade de um rocker boy terrorista defunto, que tá aos poucos consumindo a sua cabeça, substituindo a sua personalidade pela dele e terminando por fim por tirar também a sua própria vida e roubar a sua identidade. Mas enquanto o construto não toma totalmente a sua cabeça, ele só fica ali, sendo egocêntrico e narcisista e te enchendo o saco. Go fuck yourself, dickwipe. Ou seja, o nanochip pelo qual seu amigo morreu salva sua vida e te obriga a conviver com a cópia digitalizada da psique de um defunto em um jogo no qual os nomes de todas as pessoas que perdem a vida durante a sua jornada, mesmo durante as quests secundárias, é registrado permanentemente num columbário, que é uma espécie de mini cemitério, no qual ao invés de guardar os restos mortais das pessoas, nós guardamos suas cinzas e pertences. E esse columbário fica na parte exterior de uma cidade em que boa parte da população se esqueceu da morte ou tenta fugir dela, enquanto você, vivendo no meio dela, é obrigado a se confrontar com a morte o tempo inteiro. Cyberpunk é um jogo sobre morte e identidade, justamente porque, bom, não há identidade sem morte. Antes de morrer, quem você é está em constante mudança e flui junto com seu próprio crescimento, suas decisões e o seu comportamento. E é só quando a vida acaba que se pode dizer com precisão se é de fato, porque ali a sua personalidade se cristaliza e de fato se define, junto com a sua identidade. E se não há identidade sem a morte, o que é que acontece quando uma sociedade inteira tenta fugir dela? E é mais importante, depois de perder seu melhor amigo, em busca de fama e de toda a riqueza e glória que essa sociedade sem identidade pode te oferecer, depois de perder também a sua própria vida, o que é que você faria se tivesse uma segunda chance? E além disso, o mais importante, como é que Cyberpunk 2077, com todos os seus problemas, te coloca na prática essa questão? Independente das suas escolhas e de qual seu caminho de vida, em Cyberpunk você termina começando do mesmo jeito, sendo um mercenário com um amigo chamado Jack que tem só um objetivo: se tornar uma lenda em Night City. E é essa aspiração, esse objetivo, que acaba tirando de você o seu melhor amigo, e que ameaça também a tirar a sua própria identidade. E acontece que na sua jornada, para resolver esse problema que foi causada por essa aspiração, você acaba conhecendo diversas facetas, inclusive do topo de Night City que você tanto almejava. E o que você encontra lá, bom, não é nada bonito. Porque, como eu disse, Night City é uma cidade que se esqueceu da morte e que sobrepõe a realidade de que todas as nossas vidas têm um fim por fantasias das mais variadas. Desde a construção de um bar que literalmente se chama pós-vida, em cima de um cemitério, até o fato de que uma mega corporação militar, um dos maiores símbolos de poder daquele universo, está desenvolvendo um chip chamado Relic, que promete a imortalidade, fazendo uma cópia digitalizada da sua personalidade e a colocando num construto, uma espécie de fantasma digital, que pode interagir com seus entes queridos depois da sua morte e até reanimar um corpo recém-falecido, desde que ele seja geneticamente compatível. O Relic rapidamente se torna um sonho de consumo entre as elites de Night City, e o que eles não sabem é que, pro desenvolvimento do tal biochip da imortalidade, muitas pessoas foram sacrificadas, perderam suas próprias vidas, e que o próprio programa responsável pelo seu funcionamento é literalmente chamado de Soul Killer,
o matador de almas. Porque, bom, o que acontece aqui não é a criação de uma vida, não é uma ressurreição, é uma cópia digital da versão da sua personalidade armazenada na sua cachola no momento da cópia. Uma cópia que, por poder coexistir com você, não pode, por definição, ser você. E que na sua ausência, quando você se vai e todos os outros componentes que formam o seu ser também se esvaem, obviamente, também não pode te substituir. Sua consciência, em gramas neurais, será gravada como dados. O resto deixará de existir. O resto? A alma. E o fato do programa ter esse nome, enquanto é vendido com esse slogan, mostra que quem fez ele sabe muito bem do que se trata. Quando esse programa roda, você foi morto. Sua alma foi, por assim dizer, morta. E a sua própria morte é a tal da imortalidade que todas essas pessoas desejam, mesmo os mais poderosos. Porque o que importa aqui não é a imortalidade de fato. O que importa aqui é tirar a morte do seu horizonte de consciência. É fugir dessa realidade e se tranquilizar. E quando o fato de que sua vida vai terminar e de que nada do que você acumular aqui vai ficar com você sai do seu horizonte de consciência, quando você perde essa noção, você passa, obviamente, a viver se importando somente com o que acontece aqui e agora, com o que você consegue consumir aqui e agora ou acumular, muitas vezes para consumir mais tarde. In one word, I'd say immortality. Immortality? Really? Então a noção de que existe algum bem para além de você, de fazer algo maior que você e que dure mais do que você, algo que esteja para além do seu estômago, do seu bolso, dos seus olhos ou dos seus apetites, simplesmente não existe. E quanto mais você joga esse jogo, mais ele te mostra que, num mundo assim, quanto mais você abandona essas noções de bem e de mal, e quanto menos você liga para tudo que tá além de você e que te transcende, mais você cresce. Isso aparece de diversas formas. Desde o seu encontro com os Voodoo Boys, que são uma das gangues mais poderosas da cidade, e que tomaram literalmente um distrito inteiro, expulsaram a polícia e operam nas sombras, com suas tecnologias exclusivas, que marcam o ponto de encontro com você em um templo religioso, e tem todo o visual baseado na cultura africana. Mas Deixamos deuses no Haiti, mas nós ainda temos força sem eles aqui. tem também os executivos de grandes corporações que você encontra durante o jogo, que sempre ou te sacaneiam em benefício próprio, ou tem reações assim, quando você decide ajudá-los pela mais pura e simples boa vontade. I don't believe you. You saved me just like that because you felt like it? Isso é de se esperar, porque se o que importa é o que você pode consumir aqui e agora, ou o que você pode acumular para, no final das contas, viabilizar seu consumo futuro, por que raios alguém te ajudaria, se não com a intenção de ganhar algo material, sem a consciência de algum tipo de bem maior que tá para além de você, e sem a consciência de que você vai morrer e não vai guardar nenhuma dessas coisas para si? Ajudar o próximo e a caridade, sem esperar nada em troca, simplesmente não faz sentido. Enquanto isso, as camadas menos favorecidas da sociedade, debaixo das sombras que os prédios das megacorporações projetam sobre a vida da população, nós temos veteranos de guerra que lutaram para defender essas empresas com suas próprias vidas, vivendo na mais absoluta miséria, traumatizados, com sequelas vindas dos treinamentos e implantes que as corporações fizeram neles, completamente paranoicos. Os usuários de implantes vendidos por essas corporações tendo surtos psicóticos, gangues em ciclos de violência, destruindo vidas para conseguir abocanhar um pouquinho da riqueza que sobra dessas grandes corporações. Drogas que beneficiam todo o circuito sendo vendidas, para dar às corporações que são coniventes a essas vendas e aos próprios vendedores um pouquinho de dinheiro, aos que as usam um pouquinho de conforto físico, às custas da destruição psicológica de quase todos os envolvidos. Enquanto isso, os políticos, que deveriam resolver esse problema, são comprados para fazer a manutenção dele. E no meio desse fogo cruzado, uma população que só sofre e se afunda cada vez mais na miséria causada por toda essa loucura. E essa população se divide entre aqueles que estão desesperados pela sua própria sobrevivência, lidando com todos os problemas e a violência, enquanto tentam crescer um pouquinho em Night City, e os que, sem a esperança de crescimento, só tentam escapar daquele caos e fugir da realidade, o máximo que conseguem. E bom, se a morte aqui não passa de um obstáculo a ser vencido, e que no caso dos cidadãos menos favorecidos é caro demais para se vencer, se virtude não existe
E se o que importa é o que tá aqui e agora, e o que você pode consumir e sentir no momento, materialmente, é natural que a maioria termine tentando buscar uma anestesia para suas ansiedades e uma satisfação para os seus apetites, evitando dor e buscando prazeres cada vez mais intensos. E é aí que entram as neurodanças. The most Nova-spec, geeked out, turned up virtue you ever seen. Man, I'm talking like transcendental. Neurodanças são como se fossem gravações de vídeo, que na verdade capturam tudo o que está se passando no cérebro de uma pessoa, tudo que ela vê, ouve e sente, mesmo de forma subconsciente. Caralho, foi intenso. E essas gravações podem ser editadas para alterar as sensações e depois tocadas num headset que faz com que o espectador vivencie tudo o que o ator, entre mil aspas, vivenciou durante a sua gravação. E bom, digamos que existem pessoas que ficam viciadas nas sensações proporcionadas por essas neurodanças. E que, com o tempo, neurodanças comuns deixam de ser o suficiente. E na sanha, por satisfazer seus apetites, já que eles são as únicas coisas que importam, essas pessoas acabam procurando sensações maiores, mais extremas. E bom, para que neurodanças mais extremas sejam criadas, é necessário que alguém as grave e passe por essas situações extremas. Então, para satisfazer esses clientes com gostos peculiares, muitas vezes pessoas de verdade são sacrificadas, perdendo a sua vida ou sendo brutalmente torturadas, para gerar lucro para quem vende a neurodança e a satisfação dos apetites de quem a consome. E não são só as neurodanças. No mundo de Cyberpunk existem bordéis nos quais os trabalhadores têm chips de personalidade que se moldam às preferências particulares de cada um dos seus clientes. E isso, enquanto ajuda a satisfazer os clientes, zoa completamente, muitas vezes de forma física e irreversível, a cabeça de quem trabalha com isso. What's going on? E perante a esses ricos miseráveis e a esses pobres oprimidos e essa realidade tão triste, o que é que você, o protagonista cheio de sonhos de grandeza, um artefato tecnológico único na sua cabeça pode fazer? A resposta é absolutamente nada. E não só porque as decisões que você toma não têm muito impacto no mundo do jogo. Na verdade, não importa o quão forte você fique, não importa o quão respeitado você seja, não importa a grandeza do que você faça, quantos criminosos você mata para ajudar a polícia, quantos cyberpsicóticos você salva para ajudar a achar uma possível cura para a doença. Você ainda é só mais um maluco, pequenininho, que vive sob as sombras projetadas pelos arranha-céus, cujo topo é ocupado por indivíduos que de fato possuem algum poder. E isso tá longe de ser uma interpretação particular minha. Quando você de fato começa a lidar com pessoas que têm algum poder durante o jogo, e quando parece que as suas ações vão finalmente começar a ter um impacto em escala maior, o jogo te mostra isso aqui. A real é que você meio que já deveria saber disso, porque na sua cabeça tá não só a personalidade, como as memórias de um maluco impulsivo que, assim como seu personagem, é cheio de manias de grandeza e que tentou mudar as coisas, mais por motivos pessoais do que por algum ideal mais elevado, explodindo a mega torre da Arasaka. O que, na prática, não só não mudou em nada o estado daquela sociedade, como também acabou com a própria morte dele, e fazendo com que ele contribuísse, de forma forçada, para os grandes planos daquela corporação, se tornando assim parte do problema contra o qual ele dizia lutar. E se você, de alguma forma, agir como Johnny, por autointeresse, você acaba, por outros meios, ajudando também o grande plano da mesma corporação, e se tornando, assim como ele, parte do problema. Isso é algo que o jogo tem um jeitinho todo especial de esfregar na sua cara, especialmente se você deu uma resposta muito heróica naquela pergunta que é feita pra você no comecinho do jogo. Mas ainda assim, no meio disso tudo, uma pequena centelha de esperança. Enquanto as corporações usam esse avanço tecnológico pra te alienar de si mesmo, ou até como uma forma de controle, enquanto alguns os usam pra fugir da realidade e satisfazer seus apetites sensíveis, algumas pessoas dão um jeito de usar os mesmos aparatos tecnológicos para conectar as pessoas, conectar as emoções de uns com as dos outros e compartilhar com elas o que existe dentro dos seus próprios corações. Essa cena, inclusive, que tá aí no fundo com a Judy, é uma das mais bonitas do jogo todo. Enquanto alguns usam as interfaces cerebrais para sobrepor a personalidade dos bonecos e satisfazer seus clientes
Às custas da integridade psicológica deles, algumas outras pessoas dão um jeito de usar os mesmos dispositivos para, no sentido mais positivo possível, empoderá-los contra os que os exploram. Enquanto alguns se deixam levar pelo poder e pela fama, existem aqueles que perceberam a futilidade disso tudo e que se esforçam para, mesmo que de maneira excêntrica, fazer algo que tem algum significado real, algo que está para além, que transcende essas picuinhas materiais. Existem pessoas que usam algumas dessas desgraças para revisitar traumas não resolvidos de relacionamentos passados e se libertar deles. Existem também aquelas famílias que vivem mais na periferia de Night City, distante dos grandes centros, de todo o glamour e da desgraça que vem associada a ele, e que, apesar da aparente pobreza, te acolhem de bom grado, sem esperar nada em troca, porque, bom, você parece estar sendo bom e ajudando um dos membros dessa família. Ou até mesmo um grupo de nômades que, apesar de não terem laços de sangue, se protegem e se ajudam, como se fossem familiares. Colocam o próximo antes de si mesmo, e só vão a Night City, e só cedem às demandas que aquele sistema impõe sobre eles, quando é para tentar sustentar e beneficiar os seus, a sua própria família. Isso porque essas pessoas e esse bem que existe em Night City não existe por causa de Night City, existe apesar dela e por causa dessas pessoas, que muitas vezes estão se debatendo contra ela. E isso é porque o único bem que Night City pode te dar é a habilidade de negar as glórias que ela te oferece. E uma das únicas coisas boas que você pode fazer dentro de Night City é optar por buscar o que vem de fora dela. E curiosamente, essas pessoas que agem dessa forma diferenciada, em quase todos os casos, só agem assim porque são ou guiadas por um princípio bem maior do que elas e que as reconecta com a realidade, ou porque elas mesmas tiveram um contato direto, assim como você, com a própria morte. O que os reconecta com toda essa realidade que tanto as elites quanto os criminosos e viciados tentam negar, e que você, com o seu amigo Jack, negam e ignora desde o começo do jogo, e substituem pela busca de prazeres, riquezas e da vanglória. When you go to war as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, not you. Then, when you are badly wounded the first time, you lose that illusion. Rest easy, Tomb. I would like to say... E isso não é algo que eu tenho inventado. Na verdade, quanto mais dessas pessoas você ajuda, quanto mais side quests você faz e mais relações você forma, mais opções você tem na hora de tomar a última decisão do jogo. Porque mais gente está disponível para te ajudar. E isso ocorre justamente porque você, mesmo com todos os seus problemas, parou durante o seu caminho, a sua jornada, para ajudá-los. E essa ajuda, esse sacrifício em prol do próximo, busca de fazer um bem maior do que você, que está fora de você e vai para além de você, os move a fazer o mesmo, tanto a você quanto ao próximo. E se você, mesmo depois disso, mesmo depois de ver de perto, com os próprios olhos, o valor dessas relações, o valor desses bens mais elevados, escolhe negar todas essas coisas em busca de mais riqueza, em benefício próprio, ou em busca da glória, que tirou a vida do seu melhor amigo e ameaça tirar a sua, o jogo também dá um jeitinho bem especial de te mostrar claramente o que é que ele e todas essas pessoas acham do que você fez. Isso não aparece só na decisão final do jogo. Existem personagens que, depois de perceber a futilidade e todos os problemas que vêm junto com a vida em Night City, decidem deixar a cidade. E se você tem uma relação um pouco mais íntima e mais profunda com elas, bom, elas escolhem ficar por lá. Os reflexos do seu comportamento e dessas suas decisões aparecem também nas atitudes do Vi e do Johnny. Existem algumas consequências de algumas das respostas que você dá no começo do jogo e que aparecem em missões próximas ao final, e em todo santo diálogo desse jogo, em toda decisão, em todo pedaço de texto. Todos esses temas estão expressos e interconectados, com uma densidade enorme, seja em quests com alguns dos seus principais amigos, em documentos que você encontra com registros de conversas de criminosos aleatórios sem nome, que você provavelmente acabou de matar, na casa de algum NPC que tá toda bagunçada, cheio de livros de teoria conspiratória, e que revelam que, bom, no fim, o próprio NPC, que é dono desses livros e dessa casa, é todo surtado. Não me leve a mal, não é toda a questzinha secundária que vai ter uma história memorável, mas todas elas têm pelo menos um documento, um registro, ou algum detalhe, mesmo que seja no ambiente, mostrando o que estava acontecendo ali. E sempre o que está acontecendo ali mostra, expressa e acaba se interconectando com uma dessas temáticas que eu acabei de mostrar. E, bom,
Pode ser que você escolha jogar ignorando tudo isso, só porque você quer uma distração rápida, dar uns tirinhos aqui e ali, limpar algumas aglomerações de criminosos, pra sentir uma sensação boa, escapar um pouco da realidade e desligar o jogo. Mas em certa medida, se você se apega só a isso, você no fundo, tá fazendo mais ou menos a mesma coisa e o mesmo papel do que aqueles NPCs que fogem da realidade e sobrepõem tudo que é indesejável nas suas próprias vidas com fantasias como as neurodanças, que ao mesmo tempo que os anestesiam de suas ansiedades, também acabam em menor medida os desconectando da realidade e os impedindo de resolver esses problemas que os afligem, e os tornando parte do que contribui para todos esses problemas maiores que afligem aquela sociedade. E o que eu disse aqui a respeito dessas temáticas e da história do jogo é só a superfície, a pontinha do iceberg da coisa toda. Se você pega, por exemplo, as leituras de tarô da Misty, que você pode escutar em diversos momentos da história e que dizem muito não só sobre os eventos que estão por vir, como aprofunda o significado do que está acontecendo, os diferentes poemas que podem ser lidos para você pela alt, dependendo das escolhas e do que você faz durante o jogo, antes daquele momento, as menções à literatura clássica que aparecem aqui e ali, todas essas coisas possuem uma densidade enorme, se reconectam com as temáticas que eu acabei de falar, as aprofundam e tornam a experiência ainda mais densa e mais cheia de significado. E levando em consideração tudo isso que eu acabei de falar, se Cyberpunk 2077 fosse simplesmente um adventure point and click ou um filminho interativo, ele seria quase que um jogo perfeito. Mas a gente não tá falando de um filme interativo aqui. A gente tá falando de um FPS com elementos de RPG em um mundo aberto. E um jogo desse gênero, com essas características, precisa de algumas coisas a mais para se tornar uma experiência satisfatória. E pra gente entender o quão bom ou ruim esse jogo é de fato, a gente precisa ir mais a fundo em outros aspectos dele. Como um shooter, Cyberpunk tá longe de ser tão bem polido como um Doom ou como um Call of Duty. Mas ele é competente o suficiente. Na verdade, até mais competente que a maior parte dos jogos que tentaram mesclar os gêneros de RPG com FPS. Enquanto ele se mantém um shooter relativamente competente, ele te dá flexibilidade suficiente, tanto nas mecânicas quanto no level design, para permitir que você passe de quase todos os conflitos basicamente do jeito que você quiser. Você pode sim correr que nem um louco, com a pistola nos dentes e uma shotgun na mão, figurativamente. Não dá pra botar uma pistola nos dentes. Você pode usar armas de energia que atravessam a parede, combinado com uma visão de raio-x. Você pode investir todos os seus pontos de atributo em força e agilidade e sair correndo pra cima dos outros com uma arma de combate corpo a corpo. Todas as estratégias são viáveis, se você fizer as builds do jeito certo. Nas dificuldades mais baixas, o jogo não exige que você preste muita atenção nisso. Mas a partir do momento que você sobe pro hard ou pro very hard, é quase obrigatório se atentar a essas coisas, especialmente nos momentos finais do jogo. A não ser, é claro que, bom, você não se importe de usar a quantidade quase infinita de itens de cura que o jogo te dá, porque aqui a escassez não é um problema. Tem item de cura espalhado para todo lado, tem munição em todo canto e você nunca se sente em verdadeiros apuros. O level design de boa parte das arenas de combate, por assim dizer, e das situações em que você entra em conflito, costuma ser bom o suficiente para você conseguir passar de forma indetectada, usando o stealth, caso você queira, quase todas as situações, e para você conseguir usar e abusar de diferentes recursos de gameplay. Por mais que a movimentação não seja perfeita, não seja tão fluida quanto um Mirror's Edge da vida, é possível você se safar de muita coisa simplesmente fazendo parkour e gambiarra, subindo em janela que aparentemente não era para você subir, e sei lá, só fazendo acrobacias mirabolantes, limpar certas áreas de forma pouco usual. E aqui começam a aparecer alguns problemas. Tanto um problema de variedade quanto um problema de balanceamento. O primeiro é que boa parte das perks que você ganha e das melhorias, até mesmo de alguns dos implantes que você faz, não lhe dão habilidades novas. E são só aumentos incrementais de números ou de multiplicadores. No final das contas, o esforço... Existem inclusive vazamentos de DLCs gratuitas e sim de tentar acumular números e multiplicadores mais altos que você conseguir. E boa parte desses números, muitas vezes, não fazem o menor sentido ou qualquer diferença no gameplay. Existem perks absolutamente inúteis, como essa de diminuir 5% do dano da queda, e algumas perks que
mesmo até o último patch, simplesmente não faziam nada e não funcionavam. E falando em balanceamento, existem problemas ainda mais graves aqui, como o fato de que existem builds que são absolutamente overpower, como qualquer build que utiliza ataques corpo a corpo. Se você usar qualquer katana um pouquinho mais forte que você encontra no primeiro dos vendedores disponíveis no jogo, com a taxa de crítico que você consegue naturalmente investindo nos atributos que você naturalmente iria investir para uma build de ataque corpo a corpo, você consegue matar quase qualquer inimigo em 2 ou 3 hits. E muitas vezes fazer com que chefões, mesmo os mais desafiadores, sejam lutas que terminem em menos de 5 minutos. Enquanto isso, existem alguns recursos do jogo que são absolutamente inúteis. Além daquelas habilidades que eu mencionei aqui anteriormente, todo o sistema de crafting do jogo pode ser absolutamente ignorado, porque, novamente, existem armas que você encontra no chão em inimigos comuns, ou que você pode comprar de NPCs aleatórios, que estão disponíveis desde o começo do jogo, e que, apesar de não serem mais fortes que os itens lendários que você pode craftar, basicamente, mesmo nas últimas dificuldades, dão conta de matar até mesmo os inimigos mais fortes do jogo sem muita dificuldade. Então sim, você até consegue se divertir com o combate, sim, a coisa até que funciona bem, tem uma flexibilidade grande, e o level design é um dos melhores que eu já vi num jogo desse gênero. A forma como o jogo deixa você usar skills diferentes para acessar partes diferentes do mapa, ou não usar skill nenhuma, e simplesmente fazer uns parkour e acessá-las na gambiarra, é realmente uma coisa muito rara de se ver em jogos hoje em dia, e que é muito legal quando acontece nas fases em que acontece no Cyberpunk. Mas não dá pra esperar uma profundidade muito grande disso aqui. E se você tá procurando essa profundidade, você não vai encontrar nesse jogo. O que é uma pena, já que a gente vê nos próprios ícones dessas skills, como esse aqui em que você pode usar um escudo humano enquanto atira em outras pessoas, o que é um recurso que não existe no gameplay, e só existe nessa ilustração mesmo. Ou então até mesmo nos trailers, que tinham recursos de gameplay que simplesmente não existem. Dá pra ver que eles estavam planejando e até desenvolvendo algumas dessas coisas, mas que elas simplesmente não foram terminadas. Até porque nem mesmo as habilidades que já estão implementadas no jogo foram terminadas, porque tem algumas que simplesmente não funcionam. E aqui começa a aparecer uma tendência. Ao mesmo tempo que a personalização e a flexibilidade das builds te dão uma sensação de propriedade, intimidade a mais com aquele personagem, o fato de você não ganhar habilidades personalizadas per se meio que te tira um pouquinho daquilo ali e te faz pensar um pouco mais como se você estivesse num jogo, só somando número em cima de número, enquanto você fica empolgado pra upar logo de level e deixar o personagem mais forte. É bom, de vez em quando você vai acabar trombando com uma habilidade que simplesmente não funciona, o que, novamente, não estraga completamente a sua gameplay, mas te tira um pouquinho mais de dentro daquele jogo. Aquele jogo que outrora, por conta da sua escala e da sua flexibilidade, estava começando a te fisgar. A mesma coisa ocorre também com as roupas, que tem uma variedade enorme, mas que acabam ficando horrorosamente feias se você quer ter status decentes. Ou que, quando são bonitas, simplesmente não aparecem, porque apesar deles terem prometido cutscenes em terceira pessoa, bom, parece que elas foram descartadas por motivos técnicos, e só aparecem mesmo em alguns dos finais do jogo. Além, é claro, do fato de você estar num universo em que, teoricamente, as pessoas podem customizar os próprios corpos até onde quiserem, e, bom, depois de você criar seu personagem e personalizar ele na tela de criação no começo do jogo, você não pode nem ao menos arrumar um corte de cabelo em Night City. E o mesmo vale para os implantes. Além dos implantes que dão slow motion, ou dos que adicionam pulos mais altos e pulo duplo e coisas desse gênero, nenhum dos implantes te dá uma habilidade especial. Eles só são aumentos incrementais de atributos. E o mais curioso é que, para um jogo que tá o tempo inteiro falando sobre cyberpsicose, sobre como esses implantes podem ser perigosos, sobre como existem pessoas, como os monges que você conhece durante a sua jornada, que escolhem viver livres deles, e de como isso pode ser um problema, bom, esse jogo não te dá penalidade alguma por encher o teu corpo de implante até o talo. O que é uma coisa que é perdoável, mas que, em um jogo que tá fazendo tanto esforço pra te mostrar a problemática desses temas durante a sua história, é um pouco esquisito.
e te tira um pouco da tal da imersão que tantas pessoas procuram nesse tipo de jogo. E já que a gente falou de imersão, bom, a gente tem que falar do mundo aberto. A gente sabe da densidade do texto desse jogo, sobre como ele trata e interconecta todas as temáticas, sobre como ele expressa isso por meio das decisões que você toma, tudo isso a gente já viu. E a gente sabe também o quão boas e quanto detalhes tem nas histórias em que esse jogo conta e na ambientação que tá em volta dessa história. Mas esse é um jogo de mundo aberto, e conectando cada uma dessas histórias aparentemente isoladas, tem uma cidade. E essa cidade, quando vista de longe, é uma das coisas mais bonitas e impressionantes que você vai ver num jogo. Mas conforme você começa a explorar ela um pouco mais de perto, o negócio começa a desandar formidavelmente. É o trânsito que funciona de forma robótica, são os NPCs repetidos e absolutamente retardados, neurotípicos. E à mesma medida que você começa a ser abraçado e se sentir imerso nessa trama que é tão densa e tão detalhada, e se apega cada vez mais a esses personagens que são tão bem feitos e que dão vida a todo esse universo, com alguns dos eventos e quests que às vezes acontecem de forma aleatória, quando você não vê que tem um marcador no mapa, você também acaba trombando com coisas como essa, que tiram completamente a sua cabeça de dentro daquele mundinho. Por mais que exista uma verticalidade, existe um monte de buraco pra você entrar e sair dentro desse jogo, de prédio pra você subir e encontrar quest nova. Na verdade, isso só acontece uma ou duas vezes, mas enfim. Por mais que essas coisas ainda estejam presentes e que a escala da coisa seja impressionante, você sente o tempo inteiro que aquilo não é nada mais do que um plano de fundo. Muitos daqueles prédios são muitas vezes caixas de papelão bem decoradas, que são bonitas de ver de longe, mas que você sabe que são só parte de um cenário. E o pior é que não só a coisa é muito rasa, como é aparente dentro do próprio jogo que não era pra ser assim. Os NPCs mortos que você vê andando pela rua com rotinas esquisitas, ficando presos em paredes, agindo todos da mesma forma, bom, todos eles têm nomes únicos. Eram para ter profissões únicas e, se bobear, também rotinas únicas. Muitas vezes você vai conversar com algum NPC, algum lojista, e você vê que conforme a história vai avançando, ele tem novos diálogos, novas coisas acontecendo na vida dele. Às vezes um lojista some e aparece um outro, e você descobre que aquela loja, na verdade, pertencia ao tio da pessoa que tá trabalhando lá agora. Existem essas pequenas pepitas de vida dentro de Night City, mas conectando todas elas tem um cenário morto que simplesmente não te deixa imergir naquele jogo. Ou seja, se você estava buscando um jogo que te fizesse sentir como se você estivesse vivendo uma segunda vida, se você queria se sentir um cidadão de Night City, perder tempo em atividades paralelas e imergir num mundo novo, você não vai encontrar isso nesse jogo, pelo menos não agora. Isso porque a gente consegue ver, atravessando algumas paredes e entrando em áreas que eram para ser inacessíveis, que existem muitos interiores não utilizados, NPCs e interações com gangues que não foram implementadas, e sistemas inteiros, como o de metrô, que simplesmente não foram finalizados. A gente vê, por exemplo, que enquanto o jogo não tem um sistema de compra de apartamentos diferentes que foi prometido em diversos trailers, existe sim um sistema que te permite ter múltiplas casas conforme você avança em algumas quests. Existem inclusive vazamentos de DLCs gratuitas que insinuam que algumas dessas coisas podem ser adicionadas. Eles estavam fazendo uma cidade muito mais viva, eles estavam fazendo um negócio muito maior, e eles simplesmente pararam pela metade para lançar o jogo. Existe um vídeo todo aqui meu explicando por que é que isso aconteceu, mas como essa aqui é uma análise do jogo, eu não posso avaliar o jogo pelo que ele poderia ter sido, e sim pelo que é agora. E o que ele é agora, mesmo depois das atualizações terem melhorado e muito a performance do jogo, mesmo ignorando todos os bugs que são o menor dos problemas desse jogo, é um jogo inacabado. O que a gente tem aqui são as bases, e bases muito bem feitas por sinal, e muito densas, de um jogo que poderia sim ser muito especial, que tem um texto muito especial, que trata as temáticas que trata de forma muito especial e melhor do que qualquer outro jogo que eu tenha jogado. Toda a densidade dos assuntos que o jogo trata, a forma como ele expressa isso nas suas escolhas, e como todas essas coisas se interligam, como eu demonstrei aqui no começo do vídeo, é espetacular. Mas ligando essas coisas, tem um mundo aberto que, bom, não adiciona nada à experiência, e um combate que, apesar de competente, não traz 1/5 da profundidade que você esperaria de um jogo desse gênero. Não significa que o jogo seja ruim de jogar. Na verdade, se você só quer dar uns tirinhos, testar umas builds e tentar dar um jeito de fazer seu personagem ficar o mais overpower possível, você vai se divertir com o combate desse jogo. Se você quer aprender a usar a movimentação para fazer umas acrobacias e matar os inimigos da maneira mais mirabolante possível, você vai se divertir também. E se você quer absorver uma história extremamente densa e profunda, que pode ser rejogada e refletida diversas vezes,
e que mesmo que tenha desfechos parecidos, acaba, por conta da sua profundidade, quase sempre te trazendo algo de novo, esse também é um jogo espetacular, mas ele não é uma obra-prima. E como um jogo de mundo aberto, ele não faz o que um mundo aberto deveria fazer. E não porque os desenvolvedores não queriam que esse fosse o caso, mas porque eles não puderam. Porque por motivos diversos, interromperam o desenvolvimento desse jogo pela metade. Isso é aparente não só no conteúdo cortado, não só nos bugs que estão por aí, e não só nas habilidades que não funcionam, como também na execução da própria história. Existem momentos de inconsistência, por exemplo, na sua relação com o Johnny. Você pode, numa side quest, acabar de fazer uma amizade com ele, de ter um baita de um momento de brother, de parecer que a sua relação com ele tá finalmente melhorando, e logo em seguida, se o script disser que naquela cena o Johnny é um cuzão, ele vai ser um cuzão com você, e não tem o que fazer. Existem momentos perto do final do jogo, por exemplo, certas escolhas que não aparecem caso você não desenvolva relações com certos personagens. E mesmo você não podendo fazer essa escolha, no diálogo do jogo ela ainda aparece. São coisas que poderiam ser alteradas, poderiam ser mudadas e poderiam ser polidas de uma hora para outra e que afetam a experiência de absorver aquela história. E por mais que a história tenha sido toda escrita com muito cuidado, de forma muito densa, e que todo pedaço de texto que tem nesse jogo, mesmo nas coisas secundárias, tenha sido feito sim com muito carinho, e dá pra perceber que foi, existem esses erros que passam simplesmente porque não terminaram de fazer o que eles estavam fazendo. E curiosamente existem diversos indícios nas atualizações recentes de diálogos completamente novos que estão sendo adicionados a essas quests. Existem interações com o NPC que adicionaram oficialmente nesses patches, coisa que de fato adiciona mais à história e ao contexto da história do jogo, e até alguns balanceamentos no gameplay que eles estão arrumando. Esse tipo de coisa está sendo adicionado agora, parece um jogo em desenvolvimento. E por mais que, novamente, esse não seja um jogo horrível, e esse tipo de prática seja comum e basicamente esperado de quase todo grande lançamento hoje em dia, bom, a gente não esperava isso desse jogo, e vindo dessa empresa, e justamente por isso, mesmo que o jogo não seja tão ruim quanto muita gente está pintando por aí, tanta gente tenha ficado brava com ele. Existem sim alguns bugs que podem atrapalhar o seu progresso, às vezes fazer você ter que voltar um save de uns 5 ou 10 minutos, mas boa parte desses bugs mais críticos, os que atrapalham você a conseguir completar uma missão, por exemplo, já estão sendo resolvidos. E eu pessoalmente não encontrei nenhum deles em nenhum dos meus playthroughs. Na verdade, os que eu encontrei eram bugs mais visuais, ou aquele tipo de bug de física que faz você ficar preso em algum canto. E, bom, digamos que eu tenha certa experiência com jogos de uma certa empresa que faz um certo Fallout e um certo Elder Scrolls, e eu meio que tenha jogado preparado para esse tipo de coisa. Então, se para você esse tipo de problema faz com que o jogo se torne injogável e você não consiga lidar, é realmente bom você esperar até pelo menos o patch de nova geração e as DLCs com conteúdo cortado saírem. Mas se para você esse tipo de coisa não é um problema tão grave assim, novamente, provavelmente você vai gostar muito do jogo. Mas ainda assim, eu posso te garantir que, da mesma forma que no universo de Cyberpunk, em Night City, exista um monte de coisa podre, e no meio dessas coisas podres, existem pessoas e relações que fazem toda a coisa valer um pouco mais a pena, no meio de Cyberpunk também, as conexões que você cria com esses personagens. E essas histórias, mesmo que contada em isolamento, no meio de um monte de bug, de bagunça que tá acontecendo, por si só valem a pena. Por si só te ensinam muita coisa. E por si só podem te impactar muito positivamente. E por mais que para muitas pessoas, talvez só isso não valha um preço cheio, não valha o preço de um AAA, e certamente não tenha valido todo esse hype, eu tenho certeza que se você gosta sim de uma boa história e quer aproveitar um gameplay que é mais ou menos divertido e que é competente, você provavelmente vai gostar muito desse jogo. E se você, bom, tá com outras coisas pra jogar no meio do caminho e só se sente interessado nessas temáticas por algum motivo, se você colocar esse jogo na sua lista de desejos aí, e quando ele aparecer numa promoção, depois que todos os updates e DLCs gratuitos e pagos forem lançados, e você acabar comprando, você provavelmente vai ter uma experiência tão boa que não vai conseguir lembrar do porquê que tinha tanto ódio sendo direcionado a esse jogo.